Quando aqueles executivos de terno riram do faxineiro, pensando que ele nem sabia ler direito, eles não imaginavam que estavam diante de um homem que falava mais de 4 idiomas fluentemente. O que aconteceu naquela sala de reunião mudou para sempre a história daquela empresa e revelou um segredo que ninguém poderia imaginar. Às 5:30 da manhã, quando a cidade ainda dormia, Miguel Ferreira já estava de pé. Aos 40 anos, sua rotina era sempre a mesma. Banho, rápido café preto e pão com manteiga, depois pegar 2 ônibus até chegar à Corporação Atlântica, onde trabalhava há 6 anos como faxineiro. A empresa ocupava um prédio de 15 andares no centro financeiro da cidade. Vidros espelhados refletiam o sol nascente, enquanto Miguel passava o crachá na catraca, cumprimentando o segurança com um aceno discreto. Sabia que para a maioria das pessoas que trabalhavam ali, ele era praticamente invisível. Seus dias começavam sempre pelo 10º andar, onde ficavam as salas da diretoria. Corredores largos com piso de mármore italiano, quadros caros nas paredes e plantas ornamentais que ele mesmo regava. O ar-condicionado mantinha uma temperatura perfeita, bem diferente do pequeno apartamento onde morava, onde o ventilador velho mal dava conta do calor. Miguel conhecia cada canto daquele prédio. Sabia que na sala 1015, o diretor financeiro sempre deixava papéis importantes espalhados pela mesa, que na 1008 a diretora de marketing gostava de tomar chá de camomila às 3 da tarde, e que Leonardo Montenegro, vice-presidente executivo, tinha o hábito de chegar sempre às 8 em ponto, carregar o elevador com seu perfume caro e falar alto ao celular sobre negócios milionários. Durante seus 6 anos ali, Miguel desenvolveu uma habilidade especial: limpar sem ser notado. Passava o pano na mesa enquanto executivos discutiam estratégias, esvaziava lixeiras durante reuniões importantes e lustrava janelas enquanto contratos eram assinados. Para eles, era como se fosse um móvel que se movia sozinho. A rotina de Miguel era matemática. Começava pelo 15º andar, onde ficava a presidência, e descia gradualmente. Em cada andar, limpava banheiros, corredores, salas de reunião e escritórios individuais. Conhecia os horários de todos, sabia quando poderia entrar em cada sala, quando deveria evitar certos corredores e quando as reuniões importantes aconteciam. O que ninguém imaginava é que Miguel prestava atenção em tudo. Não por curiosidade maliciosa, mas porque durante tantos anos sendo ignorado, acabou se tornando uma testemunha silenciosa daquele mundo. Ouvia conversas sobre fusões, aquisições, problemas com fornecedores internacionais e dificuldades de comunicação com clientes estrangeiros. Leonardo Montenegro era especialmente notável. Aos 35 anos, usava ternos que custavam mais do que Miguel ganhava em 3 meses. Cabelos sempre perfeitamente cortados, relógio suíço no pulso e uma arrogância que se podia sentir a metros de distância. Ele tinha o costume de fazer piadas sobre funcionários menos qualificados, sempre acompanhado por risadas dos colegas que queriam aparecer bem diante dele. Miguel lembrava de um dia específico, 3 anos atrás, quando Leonardo comentou com outros executivos: "Olha só, o cara nem deve entender o que estamos falando aqui. Deve pensar que budget é nome de cachorro." As gargalhadas ecoaram pela sala enquanto Miguel continuou limpando, fingindo não ouvir. Mas Miguel ouvia tudo e entendia tudo. Durante esses anos, notou como a empresa enfrentava dificuldades crescentes com clientes internacionais. Contratos perdidos por problemas de comunicação, mal-entendidos culturais que custavam milhões e a frustração constante dos executivos quando precisavam lidar com parceiros que não falavam português. A Corporação Atlântica era uma empresa de importação e exportação que trabalhava principalmente com Europa e América Latina. Miguel sabia, pelos documentos que via nas mesas enquanto limpava, que a empresa estava tentando expandir
para novos mercados, especialmente nos Países Baixos, mas sempre esbarrava na barreira do idioma e nas diferenças culturais. Durante o almoço, Miguel costumava sentar sozinho no pequeno refeitório dos funcionários de apoio. Comia seu sanduíche caseiro enquanto os outros conversavam sobre futebol ou novelas. Ele preferia o silêncio, usando esse tempo para observar o movimento da empresa através da janela do refeitório, que dava vista para o saguão principal. Via executivos chegando e saindo, sempre apressados, sempre falando ao celular. Notava os visitantes estrangeiros pela roupa diferente, pela forma de se comportar, pela dificuldade que tinham para se comunicar com a recepção. Às vezes via Leonardo e outros diretores recebendo esses visitantes com sorrisos forçados e gestos exagerados, tentando compensar a barreira da língua. À tarde, quando terminava a limpeza dos andares superiores, Miguel descia para os departamentos operacionais. Ali, o ambiente era diferente, menos luxuoso, mais funcional. Funcionários em cubículos, telefones tocando constantemente, impressoras funcionando sem parar. Mas mesmo ali, mantinha sua postura discreta, cumprindo sua função sem incomodar ninguém. O fim do dia chegava sempre às 5 da tarde. Miguel guardava seus materiais de limpeza no almoxarifado do subsolo, trocava o uniforme e se despedia do segurança com o mesmo aceno discreto da manhã. 2 ônibus de volta para casa, jantar simples e descanso para repetir tudo no dia seguinte. Aos finais de semana, Miguel tinha uma rotina diferente. Acordava tarde, ia ao mercado da esquina fazer compras básicas e passava as tardes lendo na pequena biblioteca do bairro. Os livros eram sua paixão secreta, especialmente aqueles sobre outros países, outras culturas, mas essa parte de sua vida permanecia completamente separada do mundo corporativo onde trabalhava. Durante esses 6 anos, Miguel construiu uma reputação sólida entre os funcionários da limpeza e segurança. Era pontual, eficiente e nunca se envolvia em fofocas. Os colegas o respeitavam, mesmo sem saber muito sobre sua vida pessoal. Ele preferia assim, simples, discreto, invisível. Mas invisibilidade, Miguel havia aprendido há muito tempo, podia ser tanto uma proteção quanto uma prisão. E ele não fazia ideia de que muito em breve essa invisibilidade seria quebrada da forma mais inesperada possível. Era uma terça-feira típica de março, quando Miguel subiu ao 14º andar para limpar a sala de reuniões principal. O relógio marcava 9h15 da manhã, horário que ele sabia ser seguro. As reuniões geralmente começavam às 10. Entrou silenciosamente, como sempre. Fazia, carregando seu carrinho com produtos de limpeza e panos. A sala era impressionante. Mesa de mogno para 20 pessoas, cadeiras de couro legítimo, tela de projeção embutida na parede e uma vista panorâmica da cidade através de janelas do chão ao teto. Miguel começou sua rotina. Primeiro as janelas, depois a mesa, por último o chão. Movimentos automáticos, executados centenas de vezes. Estava concentrado limpando as janelas quando ouviu vozes se aproximando pelo corredor. Reconheceu imediatamente a risada alta de Leonardo Montenegro, acompanhada de outras vozes familiares. Miguel olhou o relógio. 9h40. A reunião adiantara. Sua primeira reação foi sair rapidamente, mas a porta já estava se abrindo. Leonardo entrou primeiro, falando ao celular, seguido por mais 4 executivos. O diretor comercial, 2 diretoras de departamentos internacionais e o gerente de novos negócios. Miguel se fez ainda mais invisível, continuando a limpar as janelas do fundo da sala. "Pessoal, temos um problema sério", disse Leonardo, desligando o telefone e se sentando na cabeceira da mesa. "O contrato com a Vanderberg Holdings está emperrado. Eles querem renegociar tudo, mas só falam em holandês nas reuniões técnicas. Não temos ninguém que fale holandês na empresa?"
Perguntou a diretora comercial, uma mulher elegante de 50 anos. Tentamos contratar um tradutor freelancer, mas eles querem alguém fixo, que entenda do nosso negócio, respondeu Leonardo. E intérpretes especializados em comércio internacional custam uma fortuna. Miguel continuou limpando, mas sua atenção estava totalmente voltada para a conversa. Conhecia bem esse contrato pelos documentos que via nas mesas. Era um negócio de 15 milhões de reais com uma empresa holandesa de componentes eletrônicos. O problema é que eles são muito formais, continuou Leonardo. Querem que alguém da empresa fale diretamente com eles, não através de tradutores. É uma questão de confiança cultural. O gerente de novos negócios, um homem jovem e ambicioso, mexeu nos papéis nervosamente. Se perdermos esse contrato, vai comprometer nossa meta anual. A concorrência está de olho neles também. Foi então que Leonardo notou Miguel no fundo da sala. Um sorriso sarcástico se formou em seus lábios. Olha só, pessoal, temos uma plateia para nossos problemas internacionais, disse, apontando para Miguel. Os outros executivos se viraram. Miguel sentiu o rosto esquentar, mas continuou limpando, fingindo não ouvir. Ei, Miguel! Chamou Leonardo em tom de deboche. Você entende o que estamos falando aqui? Problemas internacionais, línguas estrangeiras, ou isso é muito complicado para você? Uma das diretoras riu baixinho. Leonardo, deixa o homem trabalhar. Mas Leonardo estava apenas começando. Não, estou curioso mesmo. Miguel, você sabe o que é holandês? Não, pera. Você pelo menos sabe onde fica a Holanda? Miguel parou de limpar por um segundo, mas não se virou. Sentia as faces queimando de humilhação, mas forçou-se a manter a postura profissional. Aposto que ele nem sabe ler direito, continuou Leonardo, agora falando para os colegas como se Miguel não estivesse ali. Pessoal, a gente aqui se matando com problemas de comunicação internacional, e o cara nem deve entender o que significa internacional. As risadas ficaram mais altas. O gerente de novos negócios, querendo impressionar Leonardo, emendou: deve pensar que holandês é marca de margarina. A humilhação era crescente. Miguel sentia cada risada como um soco no estômago. Continuou limpando mecanicamente, mas suas mãos tremiam levemente. Sabe o que é o pior? Disse Leonardo, levantando-se e andando até a janela onde Miguel trabalhava. A gente precisa de alguém que fale holandês, e o cara que está aqui do nosso lado provavelmente nem sabe que existem outros países além do Brasil. Miguel podia sentir o perfume caro de Leonardo. Podia ver seu reflexo no vidro da janela. A arrogância emanava dele como calor. Ei, Miguel, disse Leonardo, agora bem próximo. Se eu falar Guten Morgen, você sabe o que significa? Miguel não respondeu. Seus punhos se fecharam involuntariamente, mas ele respirou fundo e continuou seu trabalho. Claro que não sabe, riu Leonardo, voltando para a mesa. Pessoal, imaginem a ironia. Estamos aqui desesperados por alguém que fale holandês e temos um faxineiro que mal deve ter terminado o ensino fundamental. Leonardo, você está sendo cruel, disse a diretora mais velha, mas sua voz não tinha convicção real. Cruel? Eu estou sendo realista, retrucou Leonardo. Olha a diferença entre nossos mundos. Nós aqui discutindo contratos de milhões com a Europa e ele lá limpando janela. Dois universos paralelos, pessoal. O gerente jovem quis participar novamente. Deve estar pensando, que língua esquisita é essa que eles estão falando? Mais risadas. Miguel terminou de limpar a janela e se moveu para a próxima, tentando se manter longe do grupo. Sabe de uma coisa? Continuou Leonardo, claramente se divertindo com a situação. Vou fazer um teste. Miguel, você sabe o que significa budget? Silêncio. E deadline? Miguel continuou limpando, mas por dentro estava fervendo. Não pela falta de conhecimento, ele sabia exatamente o que significavam essas palavras, mas pela humilhação gratuita, pela crueldade desnecessária. Pessoal, isso é o Brasil real, filosofou Leonardo. De um lado, executivos que dominam mercados internacionais.
Do outro, pessoas que vivem num mundinho limitado, sem educação, sem perspectiva, sem ambição. A diretora mais velha olhou o relógio. Leonardo, vamos focar na reunião. Como vamos resolver o problema da Vanderberg? Mas Leonardo não estava pronto para parar. Não, espera, é interessante isso. Miguel, me responde uma coisa. Você tem sonhos, objetivos na vida ou pretende ser faxineiro para sempre? Dessa vez, Miguel parou completamente. Suas mãos tremiam de raiva contida. Lentamente, se virou para encarar Leonardo. Desculpa se incomodei, disse com voz baixa e controlada. Vou terminar depois. Começou a guardar seus materiais no carrinho, tentando manter a dignidade. Viu só? Disse Leonardo para os outros. Nem consegue manter uma conversa. Imagina se tentássemos explicar para ele o que fazemos aqui. Foi nesse momento que o telefone da sala de reuniões tocou. Um som estridente que cortou o ar como uma lâmina. Leonardo atendeu casualmente. Corporação Atlântica, Leonardo Montenegro. Do outro lado da linha, uma voz falava rapidamente em um idioma que claramente não era português. Leonardo franziu a testa. I'm sorry. Could you speak English, please? A voz continuou no mesmo idioma desconhecido, agora com um tom mais impaciente. Leonardo cobriu o bocal do telefone e olhou para os colegas. Pessoal, alguém entende o que essa pessoa está falando? Os outros executivos se entreolharam. Ninguém sabia. Deve ser holandês, sussurrou a diretora comercial. E foi exatamente nesse momento que o destino de Miguel Ferreira mudou para sempre. O telefone continuou tocando insistentemente e a voz do outro lado se tornava cada vez mais impaciente. Leonardo passou a mão pelos cabelos, claramente nervoso. Hello, English? Francês? Tentou Leonardo, mas a voz respondeu rapidamente no mesmo idioma incompreensível, agora com um tom visivelmente irritado. Miguel estava quase na porta, empurrando seu carrinho, quando ouviu perfeitamente o que a pessoa dizia do outro lado da linha. Seu coração acelerou. Era holandês. E não era qualquer pessoa. Era sobre o contrato da Vanderberg Holdings que eles acabaram de discutir. Pessoal, isso deve ser da Vanderberg, sussurrou Leonardo, cobrindo o bocal. Eles devem estar ligando sobre a reunião de amanhã. Mas não consigo entender nada. A diretora comercial se levantou nervosamente. Não podemos desligar na cara deles. É um contrato de 15 milhões. Alguém tem o número do tradutor? Perguntou o gerente jovem, mexendo freneticamente no celular. Ele só atende depois das 14h, respondeu uma das diretoras. E hoje está em São Paulo. A voz no telefone ficou ainda mais alto, claramente frustrada. Leonardo tentou mais uma vez. Sir, could you please hold on? We need translator. Mas a pessoa do outro lado disparou uma sequência rápida de palavras em holandês, terminando com um tom que parecia ultimato. Miguel parou completamente. Podia traduzir cada palavra que estava sendo dita. Vocês marcaram uma reunião para amanhã às 9h para discutir os termos finais do contrato. Nosso diretor executivo voou especialmente de Amsterdã para essa reunião. Se vocês não têm nem a cortesia de colocar alguém que fale nossa língua ao telefone para confirmar os detalhes, talvez devêssemos reconsiderar nossa parceria. Esta é a 3ª vez que tentamos ligar hoje. Leonardo estava visivelmente suando. Look, sir, we have a small problem with communication, but... A pessoa interrompeu novamente, agora falando mais devagar, mas com tom severo. Estou dando mais 5 minutos para vocês colocarem alguém competente ao telefone. Caso contrário, vamos cancelar tudo e fechar com seus concorrentes, que pelo menos têm profissionalismo para se comunicar adequadamente. E então a linha ficou no viva voz. Um silêncio tenso tomou conta da sala. O que fazemos agora? Sussurrou a diretora mais velha. Eles vão desligar, disse Leonardo, começando a entrar em pânico.
15 milhões indo pelo ralo porque não conseguimos falar holandês. Miguel observava a cena, dividido entre a satisfação de ver Leonardo desesperado e a preocupação genuína com a situação. Conhecia os números da empresa pelos documentos que via todos os dias. Perder esse contrato seria devastador, não só para os executivos, mas para todos os funcionários. Espera, disse o gerente jovem. E se tentarmos usar o Google Tradutor pelo celular? Você está louco? Retrucou Leonardo. Numa negociação desse nível, eles vão nos processar por amadorismo. A voz no telefone voltou, agora nitidamente impaciente. 2 minutos. Foi então que algo dentro de Miguel se rompeu. Talvez tenha sido a injustiça de ver uma empresa inteira prestes a perder milhões por orgulho. Talvez tenha sido a lembrança de todos os funcionários simples como ele que poderiam ser demitidos se a empresa fosse mal. Ou talvez tenha sido simplesmente o cansaço de anos sendo tratado como invisível. Miguel largou a mangueira do carrinho de limpeza e caminhou lentamente de volta à mesa. Com licença, disse baixinho. Leonardo nem olhou para ele. Não agora, Miguel. Estamos numa crise aqui. Eu posso ajudar, disse Miguel mais alto. Todos se viraram para ele como se tivessem visto um fantasma falante. Como assim? Pode ajudar? Perguntou Leonardo irritado. Miguel respirou fundo. Eu falo holandês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os 5 executivos ficaram olhando para ele como se não tivessem entendido direito. Você... O quê? Gaguejou Leonardo. Eu falo holandês, repetiu Miguel, agora com mais firmeza. E a pessoa no telefone está ficando impaciente. Ela disse que vocês têm 2 minutos antes dela cancelar tudo. A diretora comercial foi a primeira a reagir. Como você sabe o que ela disse? Porque eu entendo perfeitamente o que ela está falando, respondeu Miguel, caminhando até o telefone. Leonardo estava em choque total. Isso é impossível. Você não pode... Posso atender? Perguntou Miguel, apontando para o telefone. Os executivos se entreolharam como se estivessem num filme de ficção científica. A situação era tão surreal que ninguém sabia como reagir. 1 minuto, ecoou a voz do telefone. Atende! Gritaram todos ao mesmo tempo. Miguel pegou o fone com mãos firmes e, para a completa estupefação de todos os presentes, começou a falar fluentemente. Goedemorgen, u spreekt met Miguel Ferreira van Corporação Atlântica. Het spijt me zeer voor de vertraging. Ik begrijp dat u belt over de vergadering van morgen. A mudança do tom do lado foi imediata. A voz, antes irritada, se tornou educada e profissional. Ah, eindelijk iemand die onze taal spreekt. Já we wilden die details van morgen bespreken. Miguel continuou a conversa naturalmente, fazendo anotações num papel enquanto falava. Os executivos estavam paralisados, observando como se estivessem diante de um milagre. A conversa durou 10 minutos. Miguel confirmou horários, discutiu detalhes técnicos sobre o contrato, esclareceu dúvidas sobre documentação e até fez algumas piadas que arrancaram risadas do outro lado da linha. Quando finalmente desligou, o silêncio na sala estava carregado de uma eletricidade quase palpável. Miguel colocou o fone no gancho e se virou para os executivos, que continuavam olhando para ele como se ele tivesse acabado de caminhar sobre a água. Pronto, disse simplesmente. A reunião está confirmada para amanhã às 9 horas. Eles vão trazer 3 executivos de Amsterdã, incluindo o diretor internacional. Querem discutir não só esse contrato, mas a possibilidade de uma parceria de longo prazo. O Sr. Vanderberg ficou muito impressionado com o profissionalismo da empresa. Leonardo abriu e fechou a boca, várias vezes como um peixe fora d'água. Como você, foi tudo que conseguiu dizer. Miguel olhou para cada um deles, vendo a confusão e o choque estampados em seus rostos. Pela primeira vez em 6 anos, não era mais invisível. Acho, disse calmamente, que vocês gostariam de uma explicação. E foi assim que a vida de Miguel Ferreira, o faxineiro que nem sabia ler direito, mudou completamente numa manhã de terça-feira.
O silêncio na sala de reuniões era tão denso que Miguel podia ouvir o zumbido do ar-condicionado e o tic-tac discreto do relógio de parede. Os 5 executivos permaneciam paralisados, olhando para ele como se tentassem processar uma informação impossível de ser real. Leonardo foi o primeiro a se recuperar do choque, mas sua voz saiu trêmula. Miguel, como diabos você fala holandês? Miguel puxou uma das cadeiras de couro e se sentou pela primeira vez em 6 anos naquela mesa de reuniões. O gesto foi tão natural que ninguém questionou, mas todos notaram a mudança sutil em sua postura. É uma longa história, começou Miguel, suas mãos ainda tremendo levemente pela adrenalina do momento. Mas já que vocês perguntaram, ele fez uma pausa, olhando cada rosto ao redor da mesa. Eram as mesmas pessoas que 5 minutos antes riam de sua suposta ignorância e agora pendiam de cada palavra sua como se ele fosse um oráculo. Eu morei 12 anos na Europa, disse simplesmente. A diretora comercial se inclinou para a frente. 12 anos? Como assim? Saí do Brasil aos 22 anos com uma bolsa de estudos para a Universidade de Amsterdã. Estudei relações internacionais e comércio exterior. Leonardo balançou a cabeça em negação. Isso é impossível. Você trabalha aqui como faxineiro. Há 6 anos. E trabalho mesmo, confirmou Miguel. Mas isso não apaga meu passado. O gerente jovem, que havia feito piadas cruéis minutos antes, agora parecia ter encolhido na cadeira. Mas por que você não disse nada? Por que aceitou trabalhar como faxineiro? Completou Miguel, sem hostilidade na voz. Porque quando voltei ao Brasil, precisava de trabalho urgente. Meu pai estava internado em estado grave e eu não tinha contatos aqui. Vocês foram a primeira empresa que me contratou. A diretora mais velha franziu a testa. Mas você deve ter tentado explicar sua qualificação. Miguel sorriu amargamente. Tentei. Quando vim entregar meu currículo aqui 6 anos atrás, falei sobre minha experiência na Europa. O recrutador riu na minha cara. Disse que diploma estrangeiro não valia nada aqui, que eu não tinha experiência brasileira e que para alguém como eu, faxineiro, já era uma oportunidade excelente. O constrangimento na sala era palpável. Leonardo mexeu nos papéis nervosamente. Que recrutador era? Esse, o senhor mesmo, Leonardo. A bomba explodiu. Leonardo ficou lívido, claramente tentando se lembrar da situação. Eu não me lembro disso, gaguejou. Eu lembro perfeitamente, disse Miguel, sua voz ainda calma. O senhor disse que eu devia estar sonhando alto demais e que gente como eu deveria ser grata por qualquer oportunidade. O gerente jovem engoliu seco. E você ficou? Meu pai morreu 3 dias depois. Eu precisava do dinheiro para o funeral e para quitar as dívidas médicas. Então aceitei a vaga de faxineiro temporariamente. O temporário virou 6 anos. A revelação caiu como uma pedra em água parada. As ondas de constrangimento se espalharam por cada rosto na mesa. Miguel, disse a diretora comercial com voz hesitante. Que outras línguas você fala? Holandês fluente, inglês fluente, alemão fluente e espanhol conversacional. Ah, e francês básico. Meu Deus, sussurrou ela. Durante os 12 anos na Europa, trabalhei numa multinacional de logística em Amsterdã. Comecei como trainee e terminei como gerente regional para a América Latina. Coordenava operações entre Europa, Brasil, Argentina e Chile. Leonardo estava visivelmente suando. Por que você nunca disse nada durante todos esses anos? Miguel olhou diretamente nos olhos dele. Disse, várias vezes, toda vez que vocês mencionavam problemas com clientes internacionais na minha presença, eu tentava ajudar, mas vocês sempre me ignoravam ou faziam piadas sobre minha presunção. Quando? Quando você tentou ajudar? Perguntou a diretora mais velha. 2 anos atrás, quando vocês perderam o contrato com a empresa alemã.
Eu tentei explicar que o problema não era preço, mas protocolo cultural. Alemães valorizam pontualidade extrema e comunicação direta. Vocês chegaram 20 minutos atrasados na reunião e ficaram enrolando para chegar ao ponto. O gerente. O jovem estava ficando cada vez mais pálido. E o que você fez? Tentei falar com o Leonardo no corredor. Ele disse que eu devia cuidar da minha vida e parar de escutar conversas alheias. Leonardo se lembrava vagamente da situação. Eu pensei que você estava sendo inconveniente. Ano passado foi a mesma coisa com os espanhóis da Catalunha. Vocês trataram eles como se fossem mexicanos. Catalães são extremamente orgulhosos de sua identidade cultural. Quando vocês falaram "Olá, amigos" na reunião, eu vi a cara de desgosto deles. Você tentou nos avisar? Perguntou a diretora comercial. Tentei falar com a senhora depois da reunião. A senhora disse que eu devia parar de inventar e voltar ao trabalho. O constrangimento na sala chegava a níveis insuportáveis. Cada revelação era uma facada na arrogância que todos tinham demonstrado. Miguel, disse Leonardo com voz pequena, por que você continuou trabalhando aqui depois de tanta incompreensão? Miguel suspirou profundamente. Primeiro, porque precisava do dinheiro. Segundo, porque desenvolvia afeto pelos colegas da limpeza e da segurança. Terceiro, porque mesmo sendo tratado como invisível, eu via o potencial desta empresa. Que potencial? Perguntou o gerente jovem. Vocês têm uma localização estratégica, uma estrutura sólida e relacionamentos comerciais que muitas empresas invejam. Mas perdem oportunidades porque não entendem que negócios internacionais não são só sobre produto e preço. São sobre relacionamento, cultura e comunicação. A diretora mais velha se inclinou para a frente. Que oportunidades perdemos? Miguel puxou um dos blocos de papel da mesa e começou a escrever. A empresa de componentes eletrônicos da Coreia do Sul que visitou vocês em janeiro. Eles voltaram para a Coreia achando que vocês não tinham interesse real na parceria. Como você sabe disso? Perguntou Leonardo. Porque eu falo coreano básico também. Ouvi eles comentando no elevador que vocês pareciam mais interessados em impressionar do que em entender as necessidades deles. Você fala coreano? Exclamaram vários ao mesmo tempo. Aprendi quando trabalhava na multinacional. Tínhamos muitos parceiros asiáticos. Leonardo passou as mãos pelo rosto. Quantas oportunidades perdemos por sua causa? Por minha causa, não. Por causa do preconceito de vocês, corrigiu Miguel gentilmente. Eu tentei ajudar várias vezes. Vocês que escolheram não escutar. A diretora comercial estava fazendo cálculos mentais. Os contratos que perdemos nos últimos anos, você acha que poderiam ter sido salvos? O alemão valia 8 milhões, o espanhol 12 milhões. O coreano poderia ter sido uma parceria de longo prazo de pelo menos 50 milhões em 5 anos. 70 milhões em contratos perdidos, murmurou Leonardo, horrorizado. Sem contar os contratos que vocês nem chegaram a saber que existiam, acrescentou Miguel. Quantas vezes vocês receberam e-mails em idiomas estrangeiros que foram automaticamente para a lixeira? Silêncio total. Todos os dias eu vejo documentos importantes sendo descartados porque ninguém se deu ao trabalho de traduzir. Propostas, convites para feiras internacionais, oportunidades de parceria. O gerente jovem estava quase chorando. Miguel, nós, como podemos consertar isso? Miguel olhou para cada um deles novamente. Via agora não mais arrogância, mas algo que não esperava, vergonha genuína. A pergunta não é como vocês podem consertar o passado, disse calmamente. A pergunta é o que vocês vão fazer daqui para frente. Leonardo respirou fundo. Miguel, eu preciso lhe fazer uma pergunta direta. Você nos odeia? Miguel considerou a pergunta por um longo momento. Não, odeio o que vocês fizeram, mas não odeio vocês como pessoas. Vocês são produtos de um sistema que ensina que diploma e cargo determinam inteligência e valor. Eu já fui assim também quando era jovem. Como assim?
Perguntou a diretora mais velha. Quando cheguei na Europa aos 22 anos, eu também olhava com desdém para imigrantes que trabalhavam em funções simples, até que um dia um faxineiro turco na universidade me ensinou mais sobre economia internacional em uma conversa de 15 minutos do que eu tinha aprendido em um semestre inteiro. A lição estava clara para todos. Ele tinha sido professor de economia na Turquia, continuou Miguel. Veio para a Holanda como refugiado e não conseguiu validar seu diploma, mas sua sabedoria não havia desaparecido. E isso mudou sua perspectiva? Perguntou a diretora comercial. Completamente. Aprendi que inteligência e conhecimento não usam uniformes específicos. Podem estar no CEO de uma multinacional ou no homem que limpa os banheiros. Leonardo se levantou da cadeira, claramente agitado. Miguel, nós precisamos conversar sobre seu futuro aqui na empresa. Meu futuro? Você não pode continuar como faxineiro, é um desperdício criminoso de talento. Miguel sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. E o que vocês propõem? A pergunta ficou no ar como uma oportunidade de ouro. E Leonardo sabia que a resposta que daria naquele momento definiria não apenas o futuro de Miguel, mas o destino de toda a corporação. Leonardo começou a andar de um lado para o outro da sala, as rodas de sua mente corporativa girando em alta velocidade. Os outros executivos permaneceram em silêncio, observando como ele processava a magnitude da situação que haviam descoberto. Miguel, começou Leonardo, parando diretamente na frente dele. Eu vou ser muito direto com você. Nós cometemos um erro terrível, não vários erros terríveis, e agora precisamos encontrar uma forma de resolver isso. Miguel se recostou na cadeira, observando Leonardo com interesse genuíno. Depois de 6 anos sendo invisível, agora tinha a atenção total de toda a diretoria. Que tipo de resolução você tem em mente? Perguntou Miguel. Uma promoção imediata, disse Leonardo, como se tivesse acabado de descobrir a cura do câncer. Diretor do Departamento Internacional. Salário de R$25 mil para começar, carro da empresa e plano de saúde premium. A oferta ecoou pela sala como um tiro. Os outros executivos se entreolharam, alguns claramente surpresos com a generosidade súbita de Leonardo. Miguel permaneceu em silêncio por um longo momento, estudando cada rosto ao redor da mesa. 25 mil, repetiu lentamente. É um excelente salário para começar, disse Leonardo rapidamente. Muito acima da média do mercado para alguém que está voltando ao mercado executivo. Para alguém que estava limpando banheiros até 10 minutos. Atrás, completou Miguel sem amargura na voz. Leonardo engoliu seco. Exato! É uma oportunidade fantástica de recomeçar. Miguel se levantou da cadeira e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Podia ver pessoas pequenas como formigas correndo pelas calçadas, cada uma lutando suas próprias batalhas invisíveis. Leonardo, disse sem se virar, quanto vale o contrato que eu acabei de salvar? O da Vanderberg? 15 milhões. E quanto vocês perderam nos últimos anos por não terem alguém que falasse outros idiomas? Leonardo hesitou. Você mesmo disse cerca de 70 milhões. E quanto a empresa pode ganhar com uma estratégia internacional adequada nos próximos 5 anos? A diretora comercial fez alguns cálculos mentais. Se expandirmos corretamente para a Europa e Ásia, facilmente 200 milhões. Miguel se virou para encarar o grupo. E vocês acham que R$25 mil por mês é uma proposta generosa para alguém que pode gerar 200 milhões? O silêncio foi constrangedor. Leonardo percebeu que havia subestimado não apenas as habilidades de Miguel, mas também sua astúcia comercial. Qual seria sua expectativa salarial? Perguntou Leonardo cautelosamente. Não é sobre dinheiro, disse Miguel, surpreendendo a todos. Pelo menos, não só sobre dinheiro. Como assim? Perguntou o gerente jovem. Miguel voltou para a mesa e se sentou novamente.
Durante 6 anos, eu observei como esta empresa funciona. Vi suas forças e suas fraquezas. Se vocês realmente querem minha ajuda, precisamos fazer isso direito. Estamos ouvindo, disse a diretora mais velha. Primeiro, não quero ser apenas diretor do departamento internacional. Quero autonomia total para reestruturar como a empresa se relaciona com clientes estrangeiros. Leonardo franziu a testa. Que tipo de reestruturação? Começando pela forma como vocês tratam culturas diferentes. Cada país tem suas peculiaridades de negociação. Alemães querem eficiência, japoneses querem cortesia formal, americanos querem resultados rápidos, holandeses querem transparência total. A diretora comercial se animou. Você conhece essas diferenças culturais? Conheço e vivi elas por 12 anos, mas também sei que não adianta eu saber se o resto da empresa não entender. O que você propõe? Perguntou Leonardo. Treinamento cultural para toda a equipe que lida com clientes internacionais. Workshops sobre protocolo de negócios por região. E, principalmente, mudança na mentalidade corporativa. Que mudança? Perguntou o gerente jovem. Miguel olhou diretamente para ele. Parar de assumir que cargo determina competência. Escutar todas as vozes da empresa, não apenas as que usam terno. A crítica indireta foi clara para todos. O gerente jovem baixou a cabeça, lembrando das piadas cruéis que havia feito mais cedo. Segunda condição, continuou Miguel. Quero participação nos resultados. Se a empresa crescer com minha contribuição, eu quero compartilhar desse crescimento. Que tipo de participação? Perguntou Leonardo. 5% dos lucros gerados especificamente pelos contratos internacionais que eu trouxer ou salvar. Leonardo quase engasgou. 5%? Isso pode chegar a milhões. Exato, disse Miguel calmamente. Se eu gerar milhões para a empresa, por que não? Deveria ganhar milhões também? A lógica era implacável, mas Leonardo estava claramente desconfortável com números tão altos. Terceira condição, prosseguiu Miguel. Quero autoridade para contratar minha própria equipe. E quero que pelo menos metade dessa equipe seja composta por pessoas que a empresa normalmente ignoraria. Como assim? Perguntou a diretora mais velha. Pessoas como eu, talentos ocultos que estão trabalhando em funções abaixo de sua capacidade porque não tiveram oportunidades. Garanto que há diamantes escondidos nesta empresa. A diretora comercial se inclinou para frente. Você tem alguém em mente? Dona Maria, que trabalha na limpeza do 5º andar. Ela fala inglês e francês fluentemente. Aprendeu quando trabalhou como au pair na França nos anos 90. Carlos, do almoxarifado, tem formação em administração e anos de experiência em logística internacional. Os executivos se entreolharam, surpresos. Essas eram pessoas que eles viam todos os dias, mas nunca realmente notaram. Como você descobriu isso? Perguntou Leonardo. Conversando com elas durante esses 6 anos. Enquanto vocês as tratavam como invisíveis, eu descobri suas histórias. A quarta condição veio como um tiro. E, por último, quero um pedido de desculpas público. Como? Engasgou Leonardo. Quero que vocês reconheçam publicamente diante de toda a empresa que subestimaram talentos internos e que vão mudar essa postura daqui para frente. A proposta era humilhante para os executivos, mas Miguel não demonstrava nenhuma intenção de negociar esse ponto. Miguel, disse Leonardo cuidadosamente, essas condições são bem ambiciosas. São justas, corrigiu Miguel. Vocês desperdiçaram 6 anos do meu talento e perderam dezenas de milhões em oportunidades. Agora querem que eu salve a empresa de mais perdas. O preço é proporcional ao valor que eu posso gerar. A diretora comercial sussurrou algo no ouvido de Leonardo. Ele acenou e se virou para Miguel. Podemos ter alguns minutos para discutir sua proposta? Claro, disse Miguel se levantando. Vou aguardar no corredor. Quando Miguel saiu, a sala explodiu em sussurros urgentes. Do lado de fora, ele podia ouvir fragmentos da discussão acalorada que acontecia lá dentro.
Enquanto esperava, Miguel olhou pela janela do corredor para a cidade. 6 anos atrás, chegara ali como um homem desesperado, aceitando qualquer trabalho para sobreviver. Agora, estava negociando como um executivo experiente. A porta se abriu e Leonardo apareceu. Miguel, podemos conversar? Quando ele voltou à sala, todos os rostos estavam tensos, mas determinados. Aceitamos suas condições, disse Leonardo. Miguel sorriu. Todas? Todas. Com uma pequena modificação na participação nos lucros. 3% em vez de 5%, mas com um bônus fixo de R$100 mil pelos primeiros contratos que você salvar. Miguel estendeu a mão. Fechado. Quando apertaram as mãos, Miguel sabia que sua vida havia mudado para sempre. Mas também sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. 3 semanas se passaram desde que Miguel Ferreira havia deixado de ser faxineiro para se tornar diretor de Relações Internacionais da Corporação Atlântica. 3 semanas que foram suficientes para virar completamente a dinâmica de poder dentro da empresa. O escritório de Miguel ficava no 13º andar, uma sala espaçosa com vista panorâmica da cidade. Ironia que não passou despercebida por ele, já que durante anos limpara janelas similares, sem poder apreciar a vista. Agora, sentado em sua mesa de mogno importado, ele analisava relatórios e preparava estratégias que movimentariam milhões de reais. A mudança mais notável, porém, não era em seu ambiente físico, mas na forma como as pessoas o tratavam. Os mesmos executivos que semanas antes faziam piadas sobre sua capacidade intelectual, agora marcavam reuniões para pedir sua opinião sobre negociações internacionais. Na primeira semana, Miguel havia implementado sua primeira estratégia. Mapeou todos os funcionários da empresa que tinham competências linguísticas ou experiências internacionais escondidas. O resultado foi surpreendente. 17 pessoas em diferentes setores tinham habilidades que a empresa desconhecia completamente. Dona Maria, que limpava o 5º andar, agora dividia seu tempo entre a limpeza e a tradução de documentos em francês. Recebeu um aumento de 40% no salário e a promessa de uma transição gradual para o setor administrativo. Carlos, do almoxarifado, foi promovido a assistente de logística internacional, aplicando sua experiência anterior que havia sido ignorada por anos. A segunda semana trouxe os primeiros resultados concretos. Miguel renegociou o contrato com a Vanderberg Holdings, não apenas mantendo os 15 milhões originais, mas expandindo a parceria para 22 milhões ao longo de 3 anos. Seu conhecimento profundo dos protocolos holandeses e sua capacidade de comunicação direta impressionaram tantos parceiros que eles recomendaram a Corporação Atlântica para outras empresas europeias. Mas foi na 3ª semana que a verdadeira transformação ficou evidente, especialmente na dinâmica com Leonardo Montenegro. Era uma quinta-feira de manhã quando Leonardo bateu na porta do escritório de Miguel. A inversão de papéis era gritante, o vice-presidente executivo pedindo audiência com o ex-faxineiro. Miguel, você tem um minuto? Perguntou Leonardo, claramente desconfortável. Claro, Leonardo. Sente-se, disse Miguel, apontando para as poltronas em frente à sua mesa. Leonardo se sentou na beirada da poltrona, nervoso. É sobre o contrato com os alemães da Baviera Industries. Eles querem uma reunião presencial na próxima semana, mas... Bem, você sabe como meu alemão não é muito... Você não fala alemão, completou Miguel gentilmente. Exato, e esse contrato é crucial para nossos números do trimestre. Miguel se recostou na cadeira, observando Leonardo suar frio. A ironia da situação não era perdida para nenhum dos dois. O homem que semanas antes havia zombado da capacidade intelectual de Miguel, agora implorava por sua ajuda linguística. Claro, posso acompanhá-lo na reunião, disse Miguel, mas preciso que você entenda alguns pontos sobre cultura alemã de negócios. Estou ouvindo,
disse Leonardo, pegando um bloco de notas. Alemães valorizam pontualidade extrema, dados concretos e comunicação direta. Nada de enrolação, nada de promessas vazias. Se você disser que vai entregar algo em 2 semanas, eles esperarão exatamente em 2 semanas. Leonardo anotava furiosamente. Mais alguma coisa? Eles também valorizam hierarquia e competência técnica. Vou apresentá-lo como vice-presidente, mas eles vão testar seu conhecimento sobre os produtos. Você estudou os relatórios técnicos que preparei? Ainda não. Terminei de ler, admitiu Leonardo. Então sugiro que termine hoje. Alemães não perdoam despreparo. Leonardo acenou e se levantou para sair, mas parou na porta. Miguel, obrigado. Eu sei que depois de tudo que aconteceu... Leonardo, interrompeu Miguel, estamos trabalhando juntos agora. O passado é passado. Mas quando Leonardo saiu, Miguel permitiu-se um pequeno sorriso. A vingança mais doce não era a humilhação pública. Era simplesmente se tornar indispensável. A reunião com os alemães aconteceu na segunda-feira seguinte. Miguel havia preparado Leonardo meticulosamente, mas sabia que o verdadeiro teste seria durante a negociação. A Baviera Industries enviou 3 executivos. O diretor comercial Klaus Weber, a gerente de projetos Ingrid Müller e o analista técnico Hans Zimmermann. Chegaram exatamente no horário marcado e foram recebidos na sala de reuniões do 14º andar. Leonardo começou a apresentação em inglês, mas Miguel notou imediatamente a expressão pouco impressionada dos alemães. Quando Leonardo fez uma pausa, Miguel se inclinou discretamente e sussurrou: "Posso tentar?" Em alemão, o alívio no rosto de Leonardo foi visível. "Por favor." Miguel se dirigiu aos visitantes em alemão fluente. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist mir eine Ehre, Sie hier begrüßen zu dürfen. A mudança foi instantânea. Os 3 alemães se animaram visivelmente e Klaus Weber respondeu com entusiasmo: Endlich jemand, der unsere Sprache spricht. A partir desse momento, a reunião fluiu perfeitamente. Miguel traduziu não apenas as palavras, mas as nuances culturais, explicando aos alemães as capacidades técnicas da empresa em termos que eles valorizavam e ajudando Leonardo a entender não apenas o que os alemães diziam, mas o que realmente queriam. Quando os alemães saíram 2 horas depois, haviam assinado um contrato de 12 milhões de euros, 40% acima do valor inicialmente esperado. Meu Deus, disse Leonardo quando ficaram sozinhos. Você não apenas traduziu a reunião, você a conduziu. Trabalhei 3 anos com alemães em Amsterdã, explicou Miguel. Sei exatamente como eles pensam e o que valorizam. Leonardo balançou a cabeça. 12 milhões de euros, Miguel. 12 milhões! Isso vai garantir nossos números do ano todo. E isso é só o começo, disse Miguel. Klaus Weber mencionou que eles têm uma rede de parceiros em toda a Alemanha e Áustria. Se fizermos um bom trabalho com este primeiro contrato, eles podem nos abrir portas para um mercado de 50 milhões de euros. Os olhos de Leonardo brilharam. Você pode fazer isso acontecer? Posso, mas vou precisar de mais autonomia para estruturar um departamento europeu adequado. O que você precisa? 3 assistentes especializados em mercados europeus, orçamento para viagens trimestrais à Europa e autoridade para negociar contratos de até 20 milhões sem aprovação do Conselho. Leonardo engoliu seco. Era muita autonomia para dar a alguém, mas os resultados falavam por si. Aprovado, disse, depois de um momento. Naquela noite, Miguel estava em seu apartamento. O mesmo apartamento simples de sempre, pois ainda não havia se mudado quando seu telefone tocou. Era a diretora comercial, Ana Paula. Miguel, desculpe incomodar fora do horário, mas preciso te contar uma coisa. Pode falar, Ana Paula. Acabei de sair de uma reunião com o Conselho Administrativo. Sabe qual foi o assunto principal? Não faço ideia.
Você. Passamos 2 horas discutindo como a empresa mudou desde que você assumiu o departamento internacional. Os números de março foram os melhores dos últimos 5 anos. Miguel sorriu. É um trabalho de equipe. Não seja modesto. Todo mundo sabe que você é o responsável. E sabe qual foi a conclusão do conselho? Qual? Que você vai receber uma proposta para a vice-presidência no final do ano. Se os resultados continuarem assim, claro. Quando desligou o telefone, Miguel se sentou em sua poltrona velha e olhou pela janela do apartamento. 6 meses atrás, era um faxineiro invisível. Agora, estava sendo considerado para a vice-presidência de uma das maiores empresas de importação do país. A vingança, pensou, às vezes, vem de forma mais doce do que se pode imaginar. 6 meses depois do dia que mudou sua vida, Miguel Ferreira estava sentado na mesma sala de reuniões onde tudo começou, mas agora ocupava a cabeceira da mesa. A ironia não escapava a ninguém, especialmente não a Leonardo Montenegro, que se sentava à sua direita com uma expressão que misturava respeito e uma humildade que nunca havia demonstrado antes. O Departamento Internacional da Corporação Atlântica havia se tornado a estrela da empresa. Sob a liderança de Miguel, os contratos internacionais aumentaram 300%, transformando uma divisão que antes era vista como problemática na principal fonte de lucros da corporação. Pessoal, começou Miguel, dirigindo-se aos 12 executivos presentes na reunião mensal de resultados. Vou começar com os números do semestre. Ele acionou a tela de projeção, mostrando gráficos impressionantes de crescimento. Contratos europeus, 45 milhões de euros fechados, com mais 20 milhões em negociação. Contratos asiáticos, 15 milhões de dólares confirmados, e acabamos de abrir escritório de representação em Seul. Os murmúrios admirados percorreram a mesa. O próprio presidente da empresa, Antônio Silveira, balançou a cabeça impressionado. Mas o que me deixa mais orgulhoso, continuou, Miguel, não são apenas os números financeiros, é a transformação que conseguimos implementar na cultura da empresa. Miguel clicou para o próximo slide, mostrando fotos dos funcionários que haviam sido promovidos nos últimos meses. Dona Maria, que começou na limpeza, agora coordena todas as traduções para francês e já está aprendendo italiano para expandirmos para o mercado italiano. Carlos, ex-almoxarifado, assumiu a logística para toda a América Latina. Joana, que trabalhava na recepção, descobriu que fala mandarim fluente. Aprendeu com a comunidade chinesa do bairro onde cresceu e agora é nossa ponte com fornecedores asiáticos. O presidente se inclinou para a frente. Miguel, esses resultados são extraordinários. Mas me conta, qual foi o segredo? Miguel sorriu. Simples. Parei de assumir que competência tem cara, sotaque ou diploma específico. Comecei a escutar todas as vozes da empresa. Leonardo, que havia permanecido quieto durante toda a apresentação, finalmente falou. Miguel, eu gostaria de fazer um comentário público. Todos se viraram para ele. Leonardo se levantou, visivelmente nervoso, mas determinado. 6 meses atrás, eu cometi o maior erro da minha carreira profissional. Humilhei publicamente o homem que hoje é nosso maior ativo. Assumi que cargo determinava inteligência, que uniforme definia capacidade. Sua voz tremeu ligeiramente. Miguel me ensinou que liderança verdadeira não é sobre comando, mas sobre reconhecimento. Não é sobre falar mais alto, mas sobre escutar melhor. O silêncio na sala era respeitoso. Leonardo continuou. Por isso quero anunciar oficialmente, a partir de hoje, implementaremos o Programa Miguel Ferreira, uma iniciativa para identificar e desenvolver talentos ocultos em todos os níveis da empresa. Os aplausos ecoaram pela sala. Miguel se levantou e estendeu a mão para Leonardo. Obrigado, Leonardo. Isso significa muito. Quando a reunião terminou, Miguel ficou sozinho na sala por alguns minutos. Olhou pela janela, a mesma que limpara centenas de vezes.
Agora via a cidade de uma perspectiva completamente diferente. Seu celular tocou. Era Dona Maria. Doutor? Miguel, conseguimos fechar o contrato com os franceses. 20 milhões de euros. Miguel sorriu. O verdadeiro triunfo não estava nos milhões que havia gerado, mas nas vidas que havia transformado, incluindo a sua própria. Às vezes, pensou, a maior vingança é simplesmente provar que todos estavam errados sobre você. E fazer isso com classe. Quantas vezes você já julgou alguém pela aparência ou pelo uniforme que ela usa? Miguel provou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no cargo, mas sim na coragem de continuar mesmo sendo invisível. Se essa história tocou você, deixe seu like para fortalecer essa mensagem. E comenta aqui embaixo, o talento não tem uniforme, porque quando mais gente escuta histórias assim, menos gente é tratada como ninguém.